Hello student, welcome back. Marlon here, your English teacher. In today's class, we're going to study once again the verb to be, but this time in the past. Então, hoje a gente volta a falar do verbo to be, foi a primeira aula do nosso curso, né? Só que vimos ele sendo utilizado no presente, né? A gente viu o verbo to be, depois a gente viu o present continuous, que é um tempo verbal que utiliza o verbo to be como verbo auxiliar. Hoje nós falaremos do verbo to be no passado, que também é de suma importância para nós aqui expressar várias ideias, para nós expressarmos várias ideias e também para a gente construir um tempo verbal que a gente vai ver na sequência, que é o past continuous, tá? Então, o verbo to be no passado, ele é ainda mais fácil, porque ele tem apenas duas variações. Então, o am e o is, I am, he is, she is, it is, vai virar was. I was, he was, she was, it was, was. Um sonzinho de Z aqui, tá? Was. O que a gente viu, a conjugação do verbo to be are, ela vai virar were. E aqui não muda nada, né? As pessoas continuam a mesma. We were, you were, they were. Então, em termos de significado, qual que é a leitura que a gente vai dar para ele, né? O verbo to be no passado, o verbo to be, ele significa ser ou estar. Ele equivale aos dois verbos que temos em português. No passado, se eu falo assim, eu sou, no passado vira eu fui, ou até mesmo eu era. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui a depender do contexto, do que for pedido, né? Mas em inglês é a mesma coisa. I was, eu fui, I was, eu era. Ou o passado de estar, eu estava, I was. Segue a conjugação aí. Vamos lá então, vou exemplificar isso aqui melhor com a seguinte narrativa. Veja bem. Olha só essa frase aqui. Essa frase em português, ó. Eu estava andando pela rua distraído. Estava andando pela rua distraído quando fui, eu sou atacado, eu fui atacado por um cachorro que surgiu de repente. Eu entrei em pânico porque achei que era um grandão, um cachorro grandão. Mas quando fui ver, era um pincher. Veja só então. Como que vai ficar isso aqui em inglês? Olha só. I was walking down the street distractedly when I was attacked by a dog that came out of nowhere. I panicked because I thought it was a big one. But then I saw that it was just a pincher. Olha só então que em todas as ocorrências aqui eu uso I was, né? Então eu estava andando. I was walking down the street distractedly. When I was attacked, quando fui atacado, quando eu fui atacado. Eu estava, eu fui, em inglês o mesmo verbo, né? I was attacked by a dog that came out of nowhere. Fica legal aqui a pronúncia toda junta, né? Came out of nowhere. Came out of nowhere. I panicked because I thought it was a big one. Eu achei que era, né? Que o cachorro era. Because I thought it was, the dog was a big one, was a big dog. Eu achei que era um cachorro grande. But then I saw that it was just a pincher. Mas então eu vi que era, né? O cachorro era. It was just a pincher. Se referindo a um animal aqui qualquer, eu uso o pronome it. E aí a conjugação é a mesma. I was, he, she ou it was. Legal, então a gente viu aqui, a gente já vê aqui logo de cara a importância, né, da gente dominar o uso desse verbo, porque ele vai servir aqui para várias situações, para várias situações de uso. Fui, estava, era e, consequentemente, aí, o restante da conjugação. Que a gente vai ver aqui agora, esquematizado para você, deixei tudo mastigado aí, para você não ter trabalho nenhum, né? Só acessar o material, ler o material
e revisar aí o conteúdo que a gente vai produzindo aqui em aula. Olha só então, as possíveis traduções. Eu fui, eu era, eu estava, I was. Eu vou só destacar aqui um ponto. Esse eu fui não é de eu fui a algum lugar, é o passado de ser. Então, eu sou, eu fui. Não é eu vou, eu fui, porque aí eu mudo de figura a situação aqui, né? Porque o verbo ir a algum lugar é o verbo go, aí não tem nada a ver. Então, é o fui de, é o passado de sou. Ele foi, ele é, ele foi. Ela é, ela foi. Então, jogando para o passado do verbo ser. Mantenha isso em mente. Eu fui, eu era, ele foi, ele era, ele estava. Nós fomos, nós éramos, nós estávamos. Você foi, você era, você estava. O mesmo vale para o passado, you were, tanto para você quanto para vocês. E a terceira do plural, they were. Foram, eram, estavam, eles ou elas. Veja bem, então, aqui, ó, na sequência aqui eu vou fazer uma outra narrativa para ilustrar o verbo o uso desse verbo, né, do verbo to be no passado. E eu vou alternar aqui as conjugações respeitando as pessoas, os sujeitos da narrativa. Veja só, então essa aqui é a foto que eu quero que você veja aí, ó. Olha só que legal essa foto. In this picture you see my father playing with my sweetheart, my little daughter, Elise, on a rug at our front yard. And then in the back of the picture you see my mother next to her, my guitar on a chair. Vamos ver então, vamos fazer uma narrativa aqui. Olha só. This picture was taken on April 4th, 2023. It was a beautiful Tuesday morning, and my parents were here to spend some time with their beloved granddaughter, Elise. On that occasion, as you can see, my father and Elise were playing with her little book, sitting on a rug, while my mother was having a good time just watching them. They were in our front yard. I love this picture so much, and I'm gonna put it in a frame. Muito bem. Vamos traduzir juntos então, retomando aqui as traduções que a gente falou anteriormente do uso aí de was e were. Ó, this picture was taken on April 4th. Essa foto foi, ela foi. This picture, it was. Essa foto foi tirada. Tirar, take. Tirada, taken. On April 4th, 2023. Uso on, quando eu só uma curiosidade aqui, uso on quando eu falar a data completa. Estava uma linda manhã de terça-feira. Era, né? Vamos falar assim, era uma linda manhã de terça-feira. It was a beautiful Tuesday morning. And my parents were here. E meus pais estavam aqui. And my parents were here to spend some time with their beloved granddaughter, Elise. E meus pais estavam aqui para passar um tempo com sua netinha amada, Elise. Com a netinha deles, né? Com a netinha amada deles. With their beloved granddaughter, Elise, my daughter. On that occasion, naquela ocasião, as you can see, como você pode ver, my father and Elise, olha só, were playing with her little book. Por que eu uso were aqui? Porque eu estou falando deles, né? Ó, olha o sujeito da frase, my father and Elise. They were. My father and Elise were playing with her little book. Eles estavam brincando com o livrinho dela. Sentados em um tapete, enquanto minha mãe, while my mother was having a good time. Enquanto minha mãe se divertia. Was having a good time. Estava se divertindo, se divertia apenas observando eles. Os observando. Watching them. They were in our front yard.
Eles estavam no nosso jardim, né? No jardim da frente da casa, né? Aqui o quintal, aqui o jardim é na frente da casa. Então eu chamo de front yard. Eles estavam. They were in our front yard. I love this picture so much. Eu amo muito essa foto e eu vou colocá-la num quadro. And I'm gonna put it. Eu vou. Isso aqui tudo é eu vou colocá-la. Put it in a frame. Em um quadro. Legal. Então aqui você pode ver que eu respeito, né, o uso de was e were. Dentro da ideia que a gente viu, dentro da tradução que a gente viu, respeitando os sujeitos da frase, né? Eles, they were. My father and Elise were. They were. My mother, she was. Então, segue a tabelinha e não tem erro. Por exemplo, eu posso ter aqui I was. Eu vou manter esse padrão aqui e vou trocar só a segunda parte, olha só. I was tired. Eu estava cansado. I was asleep. Eu estava dormindo. I was at home. I was at home. Eu estava em casa. I was at work. Eu estava no trabalho. I was at a party. Eu estava em uma festa, numa festa. At a party. Junta aqui na pronúncia. I was at a party. O was aqui, né? Esse S aqui com som de Z vai juntar aqui também. Ó. Was at a. I was at a party. I was at a party. Estava numa festa, estava deitado. Já estava na cama, né? Estava indo dormir. I was in bed. Ou acordando, mas ainda deitado. I was in bed. I was on vacation. Eu estava de férias. I was on vacation. Quero que você observe aqui também, né? Como que a gente alterna o uso de in, on, at. Aqui é uma questão de memorizar combinações. Não há muito o que ficar racionalizando isso. Por que que é um, por que que não é outro, sendo que todos são traduzidos como em, né? Aqui é uma questão de simplesmente você memorizar frasezinhas. At home, at work, at a party. Vai ser sempre assim. In bed, on vacation. Nunca muda, né? On vacation. Nunca vai ser at vacation, in vacation, não. Vacation. Então vai memorizando frases em vez de palavras isoladas. Uma outra situação que podemos exemplificar aqui muito bem, o uso de was e were, agora traduzindo como era, né? Aqui como estava, né? Descrevendo meu lugar, o lugar que eu estava ou como eu estava me sentindo. Aqui agora descrevendo com o sentido de eu era. Ó, quando eu era criança, when I was a child, I was a good student. Repete comigo, tudo junto, ó. When I was a child. 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 I was a good student. I was a good student. When I was a child, I was a good student. Quando eu era criança, eu era um bom aluno. When I was a child, I was a troublemaker. Eu era bagunceiro. A troublemaker. Um fazedor, um criador de encrenca, né? Um bagunceiro, um arteiro. When I was a child, I was a troublemaker. When I was a child, I was crazy about video games. Eu era louco por videogames. I was crazy about video games. When I was a child, I was afraid of the water. Eu tinha medo de água. Então, esse I was afraid aqui eu tenho uma exceção, tá? Aqui eu tenho uma expressão. I was afraid of, quando eu quero falar que eu tinha medo de algo, tá? Apesar da gente dar essa leitura do verbo ter, eu uso em inglês o verbo to be. Eu era medroso de algo. Estranho traduzir assim, mas é isso aí. I was afraid of the water. What were you afraid of when you were a child? Were you crazy about video games? Were you a good student or a troublemaker? A última. I was curious about the world around me. When I was a child,
I was curious about the world around me. Eu era curioso a respeito do mundo ao meu redor. Quando eu era criança, eu era muito curioso a respeito do mundo ao meu redor. When I was a child, I was curious about the world around me. Então, é muito legal você trabalhar assim, né? Memorizando esses chunks, né? Esses blocos de frase que a gente fala aí, a gente chama de chunks, para você poder se expressar com mais fluidez. Ah, quando eu era criança, em vez de ficar pegando uma palavra uma por uma, você vai, memoriza tudo junto. When I was a child. When I was a child, I was... Completa com a sua ideia. O que mais você poderia adicionar a essa lista aí? Que faça sentido para você, que descreva você enquanto criança. Então, nos vemos no próximo bloco, na continuação aqui. Vamos ver como utilizar esse verbo em frases, a gente viu em frases afirmativas, a gente vai ver na sequência como construir frases negativas e também interrogativas usando was e were, verbo to be no passado. Até lá, até já. See you in a while.